Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 126, questões sobre as evocações, capítulo 25, Livro dos Médiuns. Então, dando sequência ainda na pergunta 19. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações, dos espíritos? Resposta, mas nós vamos dar sequência dali em diante. Para os espíritos é completamente indiferente, como tudo que é material, e fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Já esclarecemos boa parte desse assunto no vídeo anterior. Então, continuando. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Então, nós sabemos que aqueles espíritas sérios, aqueles médios sérios, aquelas casas espíritas sérias, eles possuem disciplina de pontualidade. O que significa disciplina de pontualidade? O horário de iniciar os trabalhos. Então, nós sabemos que dependendo das condições, os trabalhos geralmente são realizados à noite devido às obrigações das pessoas, dos encarnados, durante o dia. Mas isso é relativo, vou te explicar uma outra coisa. 90%, não vamos pôr 60%, dos trabalhos são realizados exclusivamente das 19 horas até as 21, 21h30, até as 22, a depender do fluxo de gente. Mas por que à noite 60%? 60% à noite, porque durante o dia as pessoas estão trabalhando. Então a pessoa tem que suprir as necessidades da matéria, do corpo físico. Então isso é lei divina, cuidar do corpo para depois cuidar do espírito, não é? Pois bem, e também nós temos que entender que os espíritos, os bons espíritos, eles trabalham também nos departamentos espirituais 24 horas, vamos assim dizer. Então, aquele que diz assim, eu quero desencarnar, ou eu quero morrer para me descansar do lado de lá, ele está totalmente transtornado. Isso aí não quer dizer nada. Porque aqui na Terra é que nós nos encontramos num verdadeiro repouso, aqui na Terra nós nos encontramos num verdadeiro recreio de escola, lanchando, tomando suco, gozando a vida, dando cabeçada aqui, cabeçada ali. Aqui é que é o repouso. Nós nos encontramos na Terra em repouso, com a possibilidade, com a oportunidade de refletir a respeito de tudo que cometemos em vidas passadas e tendo a oportunidade também de ressarcir os débitos, as dívidas, uns para com os outros aqui na Terra e perante a contabilidade divina também. Por que dissemos 60%? Porque existem casas espíritas, no Brasil principalmente, que o fluxo de gente é muito grande. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, eu tenho um amigo, acho que ele ainda continua o corpo físico, que se tivesse desencarnado, o Borja já tinha me falado. Mas não me fala nada.
Então é provável que está encarnado ainda. A casa espírita que na época ele dirigia em São Paulo, o fluxo de gente diário era de 2.500 a 3.000 pessoas por dia. Olha só para você ver. Mais de 400 médiuns ele tinha na casa espírita. Então eles trabalhavam dia e noite. Lá pelas 10h30, 11 horas da noite, a casa espírita dele lá ainda estava aberta ainda, que ele era o presidente. Mas só que existe toda uma programação, uma disciplina de horários de trabalhadores, de voluntários. Então, veja bem, esses 400 médios hoje, eles, por exemplo, eles doam um dia no mês, eles doam um dia de trabalho. Então, eles vão voltar àquela casa espírita só no próximo mês. Então, por exemplo, na segunda-feira tem 400 médios. Na terça-feira tem outros 400 médios diferentes. Na quarta-feira, outros 400 médios diferentes. Então você soma para você ver quantos mil médios ele não tinha lá nessa casa espírita dele. Tanto é que os médios da segunda-feira só retornariam àquela casa no próximo mês, no dia marcado. Então, aí existe uma equipe espiritual também ali agregada a todo aquele movimento para atender tanto durante o dia quanto à noite, mas há um processo rotativo também entre os bons espíritos, os médicos, os enfermeiros naquele departamento também ali. Você entendeu? Não são só os encarnados que passam por um processo rotativo, os espíritos também, porque eles também têm outros afazeres, então eles trabalham ali 2, 3 horas em meio àqueles encarnados e depois eles vão para outros trabalhos na erraticidade e assim sucessivamente. Então, à noite aqui na Terra, principalmente para as casas espíritas sérias e casas espíritas assim com fluxo de gente pequeno, tem sim lá o horário pontual, né, para iniciar os trabalhos, o horário pontual para encerrar os trabalhos. Isso é uma questão de disciplina. Disciplina. Agora, a casa espírita meia boca, olha, tem de tudo, toda hora que você chega tem de tudo. Então, tem médio recebendo Bezerra de Menezes, tem um outro médio ali recebendo Euribar Sanup, tem um outro médio ali recebendo Emmanuel, mas Emmanuel já não desencarnou, mas 2022 eu tenho notícia de pessoas no corpo físico encarnadas que Emmanuel ainda se manifesta através de alguns médios aqui no Brasil, mesmo estando reencarnado. O espírito André Luiz, que na verdade não é André Luiz, e sim Carlos Chagas, se manifesta aqui no Brasil e inclusive psicografa livros com outro nome. Isso é verdade? Isso são pessoas charlatãs, mistificadoras, são pessoas hipócritas, são pessoas, enfim, são pessoas hipócritas mesmas, pessoas ignorantes no bom sentido, porque até então essas pessoas sabem o que estão fazendo. Elas, só pelo fato do autopersonalismo, é que elas continuam nesse estado de ignorância, porque elas sabem o que estão fazendo. A pergunta de número 20
Kardec pergunta assim: para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Então vamos saber se para os espíritos a evocação é coisa agradável ou penosa, e se eles, né, vêm de boa vontade quando chamados, né? Os bons espíritos respondem da seguinte forma: isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. É lógico, né? A depender do caráter deles e também do motivo o qual eles são chamados. Porque se são espíritos perversos, se são espíritos zombeteiros, se são espíritos assim mais ignorantes, pode ter certeza assim, de que às vezes eles nem comparecem, e se comparece numa irritabilidade total, desfazendo de um, desfazendo de outro, né? Eles comparecem ali no mau humor total e dependendo também de alguns espíritos mais elevados, pode ser que eles nem compareçam, porque de antemão, eles, sabendo o conteúdo dos trabalhos, às vezes eles nem comparecem, porque eles de antemão, eles ficam sabendo do conteúdo dos trabalhos, se as pessoas ali estão evocando eles seriamente ou se estão apenas evocando por brincadeira. Então os bons espíritos não têm tempo a perder. E pode ter certeza que se algum espírito se manifesta em determinadas casas casa espírita meia boca, através de médios meia boca, você entendeu? Que é o que mais existe. 97% é isso aí. E esse espírito se manifesta ali dizendo que é Eurípides de Barçanufo, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e Meimei Sheila, pode sair correndo, porque não são esses espíritos, não. Pelo fato da casa ser meia boca e os médios também meia boca. Mas por que esses espíritos não assistem estas casas, Luiz? Assistir é uma coisa. Agora, se compactuar com tudo que ali as pessoas fazem é outra questão. Eles não se compactuam com o erro. O bem não se compactua com o erro. Assistir, Deus nos assiste, Jesus nos assiste, os ministros de nosso Senhor Jesus Cristo nunca deixaram de nos assistir e nunca deixam de nos assistir. Mas pode ter certeza-se de que eles não se detêm onde nós nos detemos. Deu para você entender mais ou menos? Eles nos assistem, mas eles não se detêm onde nós nos detemos. É isso aí que eu tento explicar. É muito simples. Deus nunca nos desampara, mas Deus não vai estar ali, né? Fazendo parte daquela asneira ali. Semeamos ali o vento, nós vamos colher vendaval. O problema é nosso. Deus não tem nada a ver com isso. Os bons espíritos não têm nada a ver com isso. Agora, esses espíritos não se manifestam nessas casas meia boca e através desses médios desequilibrados também, charlatões, mistificadores, porque não há sintonia dos bons espíritos. Eles não conseguem, os médios não conseguem sintonizar os bons espíritos. Aqui estão os bons espíritos, aqui estão os médios.
a sintonia. Porque uns estão vibrando numa faixa, outros em outras faixas. Agora, nós podemos receber, vamos usar esses termos, nós podemos receber Dr. Bezerra de Menezes, Euri Barçanufo, Sheila e Meimei? Podemos, desde que nos preparamos, desde que nos conscientizemos da higienização mental, da higienização do ouvido, higienização dos olhos, higienização da boca, higienização dos sentimentos, higienização do coração, higienização da massa encefálica, higienização dos pensamentos, dos desejos. Não é verdade? Ai, mas hoje sexta-feira eu vou tomar uma gelada para tirar o pó da garganta. Vamos procurar nos conter, que é melhor? Vamos, em vez de tomar uma gelada para tirar o pó da garganta, vamos tomar um suco de laranja? Né, médiuns? Isso é para os médiuns que atuam nas casas espíritas. Foi convidado a uma festa, para ir a uma festa? Sim. Você não pode ir à festa? Pode. Porque senão você se torna um antissocial. Não, e nós temos que participar. Então o que você tem que fazer? Vai à festa, procura lá aquele que te convidou para aquela festa, entrega o presente, dá um abraço em todo mundo ali, senta um pouquinho ali, né? Procura uma mesa ali, senta lá um pouquinho, toma um suco, toma uma aguinha gelada, né? Toma um refrigerante, não há problema nenhum. Fica ali uns 10, 15 minutinhos, procura ali o dono da festa, olha, nós temos que ir, porque o dever nos chama. Ah, mas fica até 3 horas da madrugada. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho outro compromisso. É assim. Você entendeu? Ah, mas me chamaram para ir num antro de perdição. A não ser que você vá num antro de perdição para fazer aquilo que Chico Xavier fez, né? Você sabe disso. O pai de Chico, uma vez, levou ele na casa de meretrizes, né? E você acha que sabe da história, né? E enquanto o pai do Chico foi para um quarto, na hora que ele volta, Chico sentado ali no meio da sala, com as nossas irmãs meretrizes todas em volta dele, e ele lendo o Evangelho e explanando o Evangelho carinhosamente àquelas nossas irmãs. Desde que você consiga ir a uma repartição dessa e ler o Evangelho e explanar para as nossas irmãs, vá também. Agora, quer um conselho? Quer um conselho? Não vamos querer imitar Chico Xavier, não. Vou falar baixinho aqui, porque senão muitas pessoas podem ouvir. Não vamos querer imitar Chico Xavier, não, sabe por quê? Porque Chico Xavier era diferente. Sem ser o Chico Xavier, não existe. Olha o que eu vou dizer. Porque eu penso muito para dizer, porque depois que eu digo, eu não peço perdão. Por isso que eu vou dizer baixinho. Porque fora Chico Xavier, com relação a ler o Evangelho e explanar o Evangelho às nossas irmãs meretrizes, numa casa onde elas atuam, no Brasil, ainda não existe homem com essa capacidade moral. Você entendeu o que eu disse agora? No Brasil, não existe homem com essa capacidade moral e nem com essa capacidade intelectual. É pesado esse termo? Não é não.
isso é raciocínio, isso é bom senso, é reconhecer as nossas qualidades. Se você, vou usar um termo que aqui na Terra se usa, se você não pode com a mandinga, não carrega patuá. E nós não devemos fazer graça a quem quer que seja. E não façamos graça a esses espíritos que atuam nesses lugares, porque ali as pessoas estão vendo as nossas irmãs, mas ninguém tem condições de ver os espíritos que trabalham por detrás daquelas nossas irmãs na condição de cafetão. Porque existe os cafetão também, espírito. Não existe só os cafetão no corpo físico. Existe os cafetões e tal, físico, mas você conhece os cafetões também no plano espiritual? Então é aquilo que eu disse. No Brasil não existe homem com moral, com capacidade moral e intelectual, como Chico Xavier, para poder pregar o evangelho a essas nossas irmãs. Então vamos ficar na nossa mesmo, porque fica muito mais fácil, né? Então, isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático. A evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Isso acontece também. Eles sofrem com os abandonos dos encarnados. Mas, como já disse, isso igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há entre os espíritos, eu gosto de incomodados cujas respostas ressentem no mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados. Eu não marco a caneta aqui, eu tenho que marcar a caneta depois, eu perco. Quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente, e que quase sempre tem a inspirá-la a curiosidade, né? Se vê em suas aparições, em geral, são curtas e menos que as evocações visem a um fim sério e instrutivo. Então nós sabemos que existe aqueles espíritos que eles se sentem abandonados na erraticidade. Existe aqueles que sentem prazer imenso em vir atendendo aquele chamado, aquela evocação. Como existe também aqueles antipáticos, como existe aqueles simpáticos, né? Existe aqueles que não têm afinidade nenhuma com aquele grupo. Existe aqueles mais primitivos, né? Como existe aqueles mais sábios, mais inteligentes. Então, de fato, o conteúdo, existe um conteúdo todo que precisa a ser analisado, tanto na questão na parte espiritual quanto na parte física. O preparo dos médios, a disciplina, a responsabilidade, a seriedade, isso tudo precisa
e é necessário passar pelo crivo da razão, porque as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, sofremos aqui no corpo físico, os nossos irmãos, por todos esses processos também, eles passam na erraticidade, a depender da evolução de cada qual. Então, essas intempéries não existe só entre nós aqui, e sim também entre os espíritos, às vezes até muito mais que nós aqui no corpo físico, porque no plano espiritual, principalmente aqueles que recobram a consciência um pouco mais cedo, eles deparam com realidades que nós aqui no corpo físico ainda não deparamos devido ao véu do esquecimento do passado. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.